Olá, meus amores! E aí, o que vocês estão achando da nossa protagonista? Nossa, o livro está nos trazendo grandes emoções, né? Mas algo me diz que a gente ainda vai ter grandes surpresas, viu? Então, bora lá para os episódios de hoje. Desencantada, entregando seus segredos do amor. Capítulo 15. Meus olhos acompanhavam os padrões que os raios de sol criavam na parede do casebre. Os pensamentos tão abstratos quanto as figuras. Por mais que tentasse deixar meus problemas à margem, eu sentia que estavam à espreita, apenas aguardando o momento de me lançar outra vez naquele vórtice de agonia. A cadeira ao lado da cama estalou conforme a senhora Abigail se levantou, deixando as costuras dentro da cesta a seus pés. Parece que a febre finalmente cedeu. Ela disse, tocando minha testa, graças aos céus. E aos seus cuidados, jamais poderei lhe agradecer por tudo o que fez, senhora Abigail. Ela sorriu. Que bom, porque não quero que me agradeça. Abigail era um anjo misericordioso enviado dos céus em meio a todo aquele inferno. O período em que eu passara no mar em Regilante fora suficiente para ser atacada por um violento resfriado. Mas eu não estava certa de que ele era o responsável pela apatia que me debilitara a ponto de não conseguir sair da cama por vários dias. Eu mal conseguia comer, respirar, dormir, perdida naquele limbo entre o desespero e a agonia. Tentei escrever umas poucas linhas para meu pai, explicando o que tinha acontecido e onde poderia me encontrar, mas simplesmente não consegui forças para empunhar a pena. A senhora Abigail queria ir pessoalmente avisá-lo, já que não sabia escrever, mas temeu me deixar sozinha naquele estado delirante. Foram 9 dias longos e exaustivos. Então, graças aos cuidados incansáveis da mulher de cabelos cinzentos e olhar gentil, o resfriado se fora. Entretanto, eu ainda sentia como se uma caleche estivesse estacionada sobre meu tórax. Como eu tinha sido ingênua, pensei, encarando o anel de brasão em meu indicador. Quase cheguei a acreditar que Leon tivesse algum sentimento por mim. Não amor, não era tão tola assim, mas algo que fizesse o peito dele esquentar quando me visse, como acontecia com o meu sempre que ele me olhava. Mas tudo não passou de uma fantasia, um sonho. A realidade era dura, cruel e revirava meu estômago. Por mais que eu tivesse me recusado a acreditar que Leon pudesse ter me atirado para fora do seu navio, que o que meu coração sabia sobre ele confrontasse aquela conclusão. A abotoadura sobre o criado mudo aniquilava qualquer dúvida. Leon tinha me empurrado do Galateia. Suas motivações ainda não eram um mistério para mim. Seria orgulho ferido ou ele realmente conspirara ao lado da minha madrasta? Parecia possível. Quer dizer, se os dois estavam envolvidos, eu estragara seus planos. Descobrir o caso deles antes de o casamento acontecer. E isso os obrigara a agir de imediato, para que eu não os delatasse. Leon podia ser o novo Sr. Matias para Miranda. Dela eu esperava qualquer coisa, mas do homem que me abraçara com tanta ternura, que me beijara tão apaixonadamente, que minha visão ficou turva outra vez, mas tratei de obrigar as lágrimas a retrocederem. Eu não ia mais chorar, não por ele. Assaltada pela raiva, tentei outra vez arrancar aquele anel odioso do dedo, usando tanta força que minha pele não ameaçou não aguentar. Eu já tinha tentado no banho com um pouco de espuma, mas não obtivera sucesso.
E a mesma coisa acontecia agora. Bufei frustrada. Em algum momento, aquela coisa ia ter que sair do meu dedo. Uma mão tão fina tocou meu queixo. O que foi, meu bem? Perguntou a senhora Abigail. Ainda se sente mal? Arrastando-me pelo colchão, me sentei e arqueei o pescoço para encarar seu rosto preocupado. Ao contrário, sinto que, se ficar nesta cama por mais uma hora, vou me tornar parte do colchão. Acho que estou bem para voltar para casa. Ela sorriu de leve, mas não conseguiu esconder a apreensão. Juntando as saias do vestido marrom, se acomodou na beirada da cama. Valentina, não estou certa se deve ter tanta urgência em voltar para casa. Suas sobrancelhas quase se uniram. O que me contou é muito grave. Nos momentos em que conseguia respirar, acabei dividindo com a senhora Abigail tudo o que havia descoberto. A pobre mulher ficara chocada e então penalizada. Por isso mesmo devo voltar o mais rápido possível, falei. O capitão Navas tem que pagar pelo que fez. Ela relanceou meu dedo, quase em carne viva, e apertou meu ombro. Meu bem, será mesmo que foi o seu capitão? As coisas nem sempre são preto no branco. Às vezes existe algo entre as duas cores. Sim, o cinza. Agora eu sabia. Cinzento e nublado como aquele olhar. Eu teria rido se não estivesse tão assustada. Enquanto eu pensava que nosso relacionamento se estreitava, que poderíamos ter algum futuro juntos, Leon arquitetava uma maneira de me tirar do seu caminho. Podia ser isso também. Toda aquela história sobre não deixar uma dama em apuros e sua obstinação em manter o compromisso. Sim, ele não fugia de um problema, simplesmente o atirava ao mar, como eu havia sido tola. Uma vozinha irritante começou a sussurrar em minha mente, concordando com Abigail, e me recordando de como Leon havia sido carinhoso na ópera, como seus olhos pareciam se iluminar quando me viam, que nada daquilo podia ser fingimento. Eu a forcei a se calar, lembrando-a de que era péssima em compreender os homens, que provavelmente imaginara muita coisa e que ele me jogara do barco. O canalha ao menos se sentia culpado. Eu estava furiosa com ele, mas também comigo mesma, por ter permitido que se aproximasse tanto, por quase ter me casado com ele, por ter consentido que me beijasse. Não pode provar o que está dizendo. A Abigail se levantou e começou a andar pelo quarto. A justiça não vai incriminar alguém baseada apenas na palavra de uma jovem dama. Eu tenho a abotoadura. Creio que não seja suficiente. Ela fez um gesto com a mão. O capitão pode dizer que a perdeu e você a encontrou em algum lugar, ou até que a roubou. Eu não tinha pensado nisso, mas ela podia ter razão. Se Leon e Miranda estivessem metidos naquela trama, então as cartas de tia Doroteia e Elisa seriam uma boa prova. A origem de Félix devia ser motivo mais que suficiente para Miranda dar explicações à justiça. E com o que eu vira e a abotoadura, podia ser um começo, mas seria o bastante? Creio que vou ter de arriscar. Acabei dizendo, tenho certeza de que o meu pai vai pensar em uma maneira de me ajudar a colocá-lo na cadeia. A mulher parou de andar, se ajoelhando ao lado da cama, agarrando minha mão. Minha querida, desconfio de que você esteja lidando com alguém muito perigoso, falou com urgência. Quem quer que tenha feito essa crueldade com você, pode tentar terminar o que começou. Por que não enviar um bilhete ao seu pai e espera que ele venha buscá-la aqui, onde está segura? Não,
Miranda poderia interceptar a carta. Preciso falar com o papai pessoalmente, longe daquela víbora. Além do mais, meu pai deve estar preocupado com meu sumiço. Abigail soltou um pesado suspiro. Não posso impedi-la, apenas torcer para que tudo acabe bem. De todo modo, você terá mais algum tempo para decidir o que vai fazer. Com sua doença, acabei não terminando de restaurar o seu vestido. Indicou a cesta atrás de si, mas vou trabalhar nele agora mesmo. Deve ficar pronto em 1 ou 2 dias. Eu lhe emprestaria um vestido se tivesse algum extra, mas tudo o que tenho é o que eu estou usando e algumas roupas do meu irmão. Enquanto ela se sentava na cadeira, aproveitei para examinar o traje de linho marrom que ela vestia e franzi a testa. Talvez a roupa que eu vira no barco enquanto ela e seu irmão me resgatavam fosse um traje de banho antigo. Sabe, fico contente que não tenha o que vestir, continuou, puxando meu traje rasgado da cesta e recomeçando o trabalho. Assim ficará na cama até que sua saúde se restabeleça totalmente. Eu estava prestes a argumentar. No entanto, algo no que ela disse antes atraiu meu interesse. Uma ideia muito maluca serpenteando pelo meu cérebro. Abigail tinha razão. Eu estava lidando com gente perigosa. Eles ainda estavam procurando por mim ou acreditavam que tinham sido bem-sucedidos. De toda forma, Leon e sua comparsa estariam atrás da senhorita Valentina Albuquerque, uma moça bem educada que usava vestidos de boa qualidade, ainda que velhos e remendados. Ergui o rosto para a mulher que enfiava a agulha no tecido até transpassá-lo, esticando a linha como a corda de uma harpa. Acho que acabo de ter uma ideia, comuniquei. Ela revirou os olhos, gemendo. Da última vez que alguém me disse isso, a história terminou com um braço quebrado. A senhora se acidentou? Perguntei preocupada. Desculpe, meu bem. Estava apenas divagando. Cravou a agulha no vestido antes de devolvê-lo à cesta. Foi com certo desalento que me observou, mas seus lábios se curvavam nos cantos, como se estivesse esperando por aquele momento. Agora, me conte como eu poderei ajudá-la. O sol quente ameaçava tostar minha pele. Foi com alívio que divisei as primeiras ruas da cidade, suas árvores e as preciosas sombras. Isso é patético, pensei, andando pela periferia, afundando ainda mais o chapéu do irmão de Abigail na cabeça, pois meu cabelo volumoso, ainda úmido do banho e embolado sob a copa, ameaçava arrancá-lo. Eu estava fazendo um papel ridículo, mas que alternativa me restava? Tive que lutar contra a urgência de passar os braços ao redor do corpo ao cruzar com algumas pessoas. As roupas que Abigail me emprestara ficaram imensas, a ponto de eu ter que enrolar a barra da calça para não pisar nela. Meus pés também eram muito menores que a bota masculina e dançavam a cada passo que eu dava. Mesmo trajando camisa e paletó que caberiam em um homem do tamanho de Leon ou de Inácio, eu me sentia nua, exposta. E muito tola. De início me parecera uma boa ideia, ir até a cidade usando um disfarce. Se Leon ou Miranda estivessem procurando por mim, e era um grande se. Não prestariam muita atenção a um rapaz, mas depois de me vestir e me admirar no espelho por algum tempo, tive minhas dúvidas. As pessoas veem aquilo que querem que elas vejam. Abigail me dissera em meio a um ataque de riso. Você se reconhece porque sabe que está embaixo dessas roupas, mas eu jamais a reconheceria. Ainda mais com esse chapéu.
Metade do seu rosto desapareceu. Sim, eu estava fazendo um papel ridículo. Mas que outra opção eu tinha? Fazia mais de uma semana que eu desaparecera. Meu pai devia estar aflito. Então, não havia tempo para me preocupar com o vestuário. Depois de um quarto de hora, cheguei ao centro, passando com o rosto abaixado em frente à igreja e suas duas torres. Tudo bem, pensei, ao atravessar o jardim atrás da capela e avistar diversas pessoas por ali. Nenhum olhar assombrado até agora, ninguém caiu na gargalhada, nenhum grito escandalizando, por ver uma dama em trajes masculinos. Era quase como se ninguém me visse. Oa! Oa! A voz familiar espiralou no ar e me chegou aos ouvidos. Eu me virei em direção a ela, o pulso acelerado ao avistar o homem tentando controlar sua montaria na entrada do parque, como se a providência divina tivesse se apiedado de mim. Bem diferente dos portões cercados pelos altos cipresses, meu pai desceu do cavalo, o semblante rígido. Desviando-me das roseiras, comecei a correr em sua direção antes que me desse conta, mas logo percebi que havia um propósito para que ele desmontasse do animal. Meus pés derraparam nas pedras do pavimento, se equilibrando nos limites do meio-fio. Lady Romanov? Sussurrei, reconhecendo a mulher elegante e esbelta se aproximar dele. Não sabia que ela também estava na cidade. Dmitri nunca chegara a mencionar. Observei a interação dos dois com a testa franzida, estranhando a maneira como meu pai ficou bem perto dela e pousou a mão em seu ombro, como se fossem velhos amigos. Minha família e os Romanov nunca haviam sido muito chegados. Mamãe, sempre que possível, evitava a presença daquela dama. Mas, de fato, papai e ela pareciam íntimos, envolvidos em uma conversa sussurrada. E, àquela distância, não consegui captar nem mesmo o tom. Depois de mais algumas palavras, ela se despediu com uma curta mesura e atravessou a rua, vindo diretamente para onde eu estava, obrigando meu corpo a se mover. Corri para outra calçada, impondo a maior distância entre mim e Lady Catarina. E comecei a me aproximar do meu pai, atenta à sua expressão. Pobrezinho, parecia esgotado, devia estar louco de preocupação com meu sumiço. Como ele me receberia? Eu me perguntei, endireitando a coluna conforme chegava mais perto, vendo-o remanejar as rédeas de sua montaria. Ficaria alegre ou me repreenderia por estar vestida como um rapaz? Ou por ter demorado tanto tempo para mandar notícias? Ele acreditaria em tudo que eu tinha para contar sobre sua esposa? Inesperadamente, meu pai ergueu a cabeça e então olhou para mim. Mais ou menos. Seu olhar chegou a pousar em meu rosto por 2 segundos antes de seguir para a capela. Mi querido, o que houve? Algum problema com o cavalo? Ouvi a voz de Miranda antes de sua figura surgir entre os 2 pinheiros. Mas que praga! O que eu devia fazer agora? Se fizesse a volta, poderia atrair a atenção dela. Se continuasse em frente, correria o risco de ser flagrada antes mesmo de dizer olá. Desconfiava de que Miranda jamais me deixaria concluir a história sem antes pular em meu pescoço. Tremendo de alto a baixo, optei por ir em frente, lutando para que meus joelhos não fraquejassem sobre o cavalo branco. A mulher em um traje de montaria totalmente negro, mais parecia um demônio vingador. O Dr. Almeida apareceu instantes depois, o semblante marcado por olheiras profundas, ainda mais magro do que eu me lembrava. Passei tão perto de meu pai que pude sentir o perfume do tônico que usava para deter a queda de cabelos.
Pensei que uma das ferraduras tivesse soltado, ele disse à esposa, mas foi apenas impressão. Então suba, sabe que precisa se exercitar. Não estou com a cabeça para isso, Miranda. Vou voltar para casa. Eu a ouvi bufar. Por Deus, de que vai adiantar? Eu o acompanho, Walter, ofereceu o Dr. Almeida. E quem vai me acompanhar no passeio? Miranda grasnou, sem conseguir esconder a impaciência. Ora, está bem, vamos voltar para o mausoléu. Meu pulso martelava tão alto nos ouvidos que abafou o restante da conversa. Eu já estava a alguns metros à frente quando o trio passou por mim sobre suas montarias. Parei de andar, apoiando-me na grade alta que cercava todo o parque, inspirando fundo. Então ri. Ficara tão preocupada que alguém me reconhecesse que esqueci com quem estava lidando. Papai e Miranda dirigindo a atenção a um rapaz maltrapilho. O que eu estava pensando? Não que as roupas do irmão de Abigail fossem ruins, mas em meu corpo pequeno, mais parecia um saco de batatas mas muito desajeitado. O que eu devia fazer agora? Ponderei se deveria me arriscar a ir até minha casa ou encontrar um jeito de atrair meu pai para algum outro lugar. Mas duas senhoras que andavam pela mesma calçada pararam para observar o grupo, bem atrás de mim. Aquele pobre pai, a mais baixa disse, ter que lidar com a loucura da filha. Eu me pergunto se ele algum dia desconfiou das intenções da moça. Dizem que a morte da mãe afetou o juízo da afinada senhorita Valentina. A mulher, com um vestido repleto de babados roxos, comentou, pobrezinha, foi por isso que pulou daquele navio. O quê? Também ouvi essa história, mas algo que não me cheira bem. A outra apoiou a sombrinha no ombro. Ela ia se casar com aquele espanhol, que nunca amarra a gravata como se deve. E dizem que não é a primeira noiva que ele pranteia. Não diga isso, querida Marta. Encontrei a senhora Goulart ontem de manhã. Ela me contou que o marido comandou as investigações sobre o sumiço da moça. E o pobre capitão estava devastado. A menina tinha alguma doença da cabeça. Outro dia mesmo eu a vi passar com aquele cachorro. Se ainda fosse um animal de porte, suspirou. Enfim, eu a vi com aquele animal. Falava com ele como se fosse gente. A senhora Goulart disse que o marido está convencido de que a senhorita Valentina tinha mesmo algum parafuso solto. A guarda não estava procurando o culpado pelo meu desaparecimento? Pensavam que eu havia sumido de propósito e que tinha um parafuso solto? Que eu havia pulado do Lago Galatea e que estava morta? Será que meu pai também acreditava que eu havia dado um fim à minha própria vida? Ele não me conhecia nem um pouquinho? Então, sabe-se lá como, em meio ao choque daquela descoberta, entendi o tamanho do meu problema. Papai não pensava que eu havia sumido, mas que eu tinha morrido. Olhei para a rua a tempo de ver as 3 figuras vestidas de negro dos pés à cabeça desaparecerem no fim da quadra. Estava tão estarrecida com a notícia que prestei pouca atenção ao que estava fazendo. Não percebi que voltara a andar, seguindo as 2 senhoras de perto para continuar ouvindo. Por isso, ao chegar ao fim da quadra e parar, não tive tempo de me desviar de alguém que vinha na direção oposta, até ser tarde demais. E eu colidir com violência contra ele. O choque foi tão intenso que comecei a tombar para trás. Ele estendeu o braço e me segurou pela manga do paletó largo, impedindo que eu caísse. O chapéu quase teve o mesmo destino, mas consegui afundá-lo na cabeça antes que escapasse. O dele não teve a mesma sorte e foi para o chão. Elevei o rosto para me desculpar. A primeira coisa que vi foi o queixo levemente pontudo, escurecido pela barba por fazer, ocultando parte da pele bronzeada. A cicatriz no lábio superior empalideceu
conforme ele os comprimiu. Irritado, os olhos cinzentos como uma tormenta, frios como nunca. Ofeguei. Leon. Capítulo 16. Acompanhei o rosto do capitão Leon Navas se contorcer em irritação ao se abaixar para apanhar seu chapéu do chão, me lembrando porque aquele disfarce ridículo tinha sido uma excelente ideia afinal. Por Deus, se ele me reconhecesse, me arrastasse para uma rua qualquer e desse fim à minha vida. Pensei em sair correndo, mas e se ele viesse atrás de mim? Meu corpo todo começou a tremer enquanto eu ouvia endireitar a coluna e bater o chapéu contra a perna a fim de limpá-lo. Então ergueu o rosto. Depressa, fixei a visão na calçada de paralelepípedos. A aba do chapéu me permitindo ver Leon do meio do peito para baixo. Não pode andar na rua assim, Chico. Ele ergueu as mãos e quando voltou a baixá-las, seu chapéu havia sumido. Podia ter machucado alguém. O que fazia aí parado feito uma estátua? Apenas balancei a cabeça e tive um vislumbre de minha própria mão e do grande anel entalado em meu indicador. Imediatamente eu a escondi no bolso da calça. O gato comeu sua língua? Insistiu. Tentei deixar meu tom o mais grave possível. Apenas andando sem rumo, senhor. Trabalha para alguém? Fiz que não outra vez, erguendo o rosto só um pouquinho para ter certeza de que aquilo não era uma armadilha. E me surpreendi ao notar que, apesar de seus olhos estarem em minha direção, estavam desfocados, como se não me enxergasse. Ele parecia distante, os traços ainda mais duros, não lembrando em nada o homem de olhar arguto que eu conhecia. Estava exausto também, já que havia meias luas escuras sob seus olhos. Quer ganhar uma moeda? Indagou, cumprimentando com um aceno vago alguém que saudou ao passar. Poderia entregar esta carta para mim? Sabe onde fica a casa dos Albuquerque? Enfiando a mão no bolso interno do paletó, tirou de lá um envelope um tanto amassado e o estendeu para mim. Ele não me reconheceu. Aquele homem tinha me beijado e me abraçara por quase uma tarde inteira. Está bem, ele parecia não notar muita coisa naquele momento, mas ainda assim, enquanto Leon estava marcado em minha memória pelo resto da vida, ele nem ao menos se dera o trabalho de prestar atenção em mim. Não de verdade. Não tenho certeza se me senti aliviada ou ofendida. Abaixei as vistas para a carta que ele me oferecia e li um nome nas costas do envelope. Senhora Albuquerque. Ah, então ele e a amante se correspondiam. Eu estava pronta para dizer a ele que deveria enfiar aquela carta na orelha e acendê-la feito um charuto, mas meu pensamento atravessou minha cabeça. E se aquele bilhete contivesse alguma confissão, alguma pista que me ajudasse a incriminá-lo? Com dedos bastante instáveis, sem jamais aproximá-los dos dele, aceitei o pequeno retângulo e o fiz desaparecer no bolso da calça. Sabe onde fica? Tornou a perguntar, espalmando o paletó. Apenas assenti para que soubesse que eu o ouvia. Não tinha intenção alguma de um dia voltar a pôr os pés naquela casa e de me aproximar de Leon novamente, se conseguisse escapar daquele encontro. Qual é o seu nome, Chico? Um nome? Qualquer nome. Ora, pelo amor de Deus, qual a dificuldade em pensar em um nome masculino? Dominique. Respondi estupidamente, desejando bater a cabeça no muro ao meu lado. Com tantos nomes no mundo, escolhi-lhe dizer um dos meus. Muito bem, Valentina. No entanto, devia ser seguro, pois desconfiei de que ele não chegou realmente a me ouvir, já que uma sombra cruzou seu rosto e ele começou a rir, um som vazio e triste.
que, por alguma razão, fez minha garganta se apertar. É claro, abanou a cabeça, jogando uma moeda para mim. Um tanto atrapalhada, apavorada, que ele tivesse me reconhecido, consegui pegá-la antes que caísse no chão. Se estiver interessado em ganhar outra desta, vá até minha casa mais tarde. Tenho mais trabalho para você. Ele ditou o próprio endereço e, antes que eu pudesse entender o que tinha acabado de acontecer, Leon tomou o caminho do parque. Precisei de um momento para me recuperar, observando suas costas enquanto se afastava. Inesperadamente, um lampejo encobriu minha visão. O vulto que eu vira no barco se sobrepondo ao homem que caminhava a passos rígidos e decididos. Não combina, pensei. Os ombros de Leon eram mais torneados e um pouco mais largos. Esfreguei a têmpora para me livrar da pontada que apunhalou meu cérebro. É claro que não combinava. Eu estava em queda livre naquela noite. Tudo parecera diferente daquela perspectiva. Empurrando aqueles pensamentos confusos para o fundo da mente, tratei de me apressar, percorrendo algumas quadras até encontrar uma rua pouco movimentada e me esconder atrás de uma carruagem estacionada. Minhas mãos tremiam um pouco ao romper o lacre e desdobrar a carta endereçada à minha madrasta. Corri os olhos pela caligrafia de Leon, admiravelmente bonita, para descobrir que ele escrevera em sua língua nativa. Raios! Gemi, endireitando o papel e o trazendo para mais perto do rosto, como se isso me tornasse fluente em espanhol. Li e reli as breves linhas, tentando apreender tudo o que podia, usando o pouco que eu conhecia do idioma graças a Miranda. Pelo que entendi, minha madrasta o convidara para um jantar em família na noite seguinte, mas Leon declinava, alegando já ter um compromisso. Só isso. Nenhuma palavra sobre o que aqueles dois haviam tramado juntos, nenhum me amor ou me querida que pudesse comprometê-lo. Nada que me ajudasse a colocar aqueles dois na cadeia. Frustrada, guardei o papel no bolso e voltei a andar, embora sem destino definido. Acabei na praia, tendo alguma dificuldade para manter o ritmo por causa das botas frouxas. Enquanto minha mente trabalhava, me alertando de que o bilhete aparentemente inocente de Leon não era o problema mais urgente. A julgar pelo que eu tinha ouvido ainda há pouco daquelas duas senhoras, o chefe da guarda pensava que eu tinha perdido o juízo. E, se era assim, eu não poderia procurá-lo e simplesmente despejar um monte de suposições e uma abotoadura. O Dr. Almeida poderia confirmar tudo a respeito do Sr. Matias, mas ele também devia ter afirmado que a morte da minha mãe me modificara para sempre. Como Abigail tinha dito, eu precisaria de algo concreto se não quisesse acabar trancafiada em uma daquelas casas de saúde. Então, eu não poderia procurar as autoridades, e nem meu pai, até conseguir uma prova. Eu precisava de um plano antes de fazer qualquer coisa, um plano danado de bom. Mas, porcaria, eu não sabia por onde começar. O sol começava a se pôr quando botei os pés na pequena cabana à beira-mar da senhora Abigail. Minha apatia refletia em meus movimentos, em minha respiração, em meu espírito. Aquele tinha sido o único lugar seguro em que consegui pensar para me esconder e passar a noite. Contar com a ajuda de alguém que mal tinha como se sustentar e que eu mal conhecia dizia muito sobre a minha vida, não? A porta do chalé se abriu ao mesmo tempo em que eu ergui o braço para bater. Meu bem, você voltou. Abigail pareceu confusa. Pensei que ficaria com seu pai. Não consegui falar com ele.
Eu não tenho para onde ir, senhora. Pensei que, se não tiver problema, eu estava pensando se... Ela me interrompeu, tocando meu ombro, a outra mão espalmada em minhas costas, gentilmente me empurrando para dentro da casa. Claro que tem onde ficar, Valentina. Será um prazer recebê-la, meu bem. Assenti tão grata que minha visão embaçou. A única fonte de luz da sala era um castiçal de ferro apoiado sobre a mesinha no centro, lançando sombras dançantes nas paredes nuas. A senhora Abigail me fez sentar no sofá maior antes de se acomodar na poltrona escura. A seus pés, a cesta de costura, com o vestido branco e uma pequena tigela repleta de rendas, linhas e pérolas. Era para eu estar me ocupando com isso também, pensei desanimada. Se minha vida não fosse um triste conto desencantado, eu deveria estar ocupada com meu vestido de noiva e os arranjos de mesa, não em colocar meu noivo e sua amante na cadeia. Não tenho muito tempo, contou ela, ao perceber meu interesse. É uma noiva muito especial. Preciso terminar antes do fim do mês. Posso ajudá-la. Sou muito boa com as agulhas. Sim, vamos ver isso depois. Ela analisou meu semblante. Você parece exausta. O que aconteceu? Com outro suspiro desanimado, descrevi tudo o que tinha acontecido, começando com o quase encontro com meu pai e terminando na colisão com Leon. Até lhe mostrei o bilhete, mesmo ciente de que era analfabeta. Eu não sei o que fazer, concluí, fitando a carta que abrira. A moça educada dentro de mim se encolheu. A outra, assustada, também. Desconfio de que ninguém vá acreditar em mim. Estão dizendo que eu não andava em meu juízo perfeito, desde a morte da minha mãe, e por isso eu tirei minha própria vida. Ninguém vai acreditar que eu fui empurrada daquele navio. Ela ponderou por um instante. Então você precisa encontrar um jeito de fazer com que acreditem. Mas como posso fazer isso, senhora Abigail? Acho que não convenceria nem mesmo meu próprio pai, sobretudo porque eu andava meio deprimida antes de aquele homem entrar na minha vida. Ficando em pé, ela tomou a carta da minha mão, se ajoelhando diante da mesinha, aproximou o lacre rompido do calor produzido pela vela. Você não tem provas, Valentina, mas tem isso. Abaixou o lacre um pouco mais sobre a pequena chama. O seu capitão mostrou o caminho ao lhe oferecer um emprego. Pense um pouquinho nas possibilidades. Perto dele, pode conseguir a prova de que precisa. O quê? Não! Saltei do sofá inquieta. Nunca! Não quero ver aquele homem outra vez. Que dirá me aproximar dele? Além disso, ele acabaria descobrindo. Não sou boa atriz. Consegui enganá-lo durante 3 minutos, mas foi tudo. Não vou brincar com a sorte. Com a pontinha do anelar, pressionou suavemente a cera vermelha, soprando-a logo em seguida. Compreendo, disse com suavidade. E não a condeno. Seria muito arriscado, de fato. Foi uma ideia terrível, meu bem. Me perdoe. Para ser franca, eu também tinha pensado naquela possibilidade enquanto perambulava pela praia a caminho dali. Não porque tivesse alguma esperança de descobrir que Leon era inocente, mas se eu pudesse entrar em sua casa, talvez conseguisse algo que o incriminasse, ou ao menos poderia recuperar minhas cartas. Eu até tinha um disfarce. Seria perigoso demais se Leon descobrisse minha identidade, e eu não escaparia, e ninguém jamais saberia, já que eu estava morta para todo o restante do mundo. Tinha que existir outro jeito. Preparei um ensopado de mariscos. Por que não jantamos? Sugeriu Abigail, me devolvendo a carta perfeitamente lacrada. Você teve um dia repleto de emoções.
Garanto que, depois de uma boa noite de sono, vai encontrar uma solução para o seu problema. Mas não encontrei. Na manhã seguinte, sentada na cama estreita de pescador, eu me vi diante de uma escolha: ir atrás de Leon, como Dominique, ou esquecer tudo sobre Valentina e recomeçar em outro lugar. No fim das contas, aquilo também não parecia uma escolha. Abracei os joelhos, acompanhando os primeiros raios de sol entrarem pela janela e dançarem pelo quarto do irmão de Abigail. O pequeno espelho sobre o toucador, corroído pela maresia em uma das pontas, mostrou meu reflexo, profundas olheiras, a boca parecendo farta demais para o rosto magro em decorrência do resfriado, os cachos dourados cobrindo os ombros, as pontas balançando logo abaixo dos seios. Enrolei um cacho macio no indicador, correndo os olhos pelo pequeno aposento, avistando, sobre o modesto toucador, um sabonete, um pincel, uma navalha e uma tesoura. Desci da cama e fui até o móvel, os dedos deslizando pelo cabo do metal frio. Se eu ia ficar perto de Leon, mesmo que por pouco tempo, o chapéu não seria suficiente, diferentemente do encontro acidental na rua. Trabalhar em sua casa implicaria ficar perto dele diversas vezes ao dia. Se um daqueles cachos dourados ficasse à vista, eu estaria perdida. Céus! Eu estava mesmo pensando em aceitar o emprego e me meter na toca da raposa? Ah, sim, eu estava. Não apenas por mim, mas por minha mãe. Bastava de injustiça. Se a guarda não pretendia punir o culpado, eu faria isso sozinha. Sem convite, imagens de Leão arremessando nacos de carne da boca ansiosa de manteiga, daquele sorriso repleto de ruguinhas que parecia nascer em sua alma, me vieram à mente. Fora naquele instante, ali, naquele estábulo, que eu permitira que minhas defesas baixassem. Naquele instante, eu olhara sem o manto da irritação que a acompanhara nosso primeiro encontro e comecei a enxergá-lo como um homem que talvez eu... Balancei a cabeça para recobrar o foco e apanhei a tesoura, separando uma das mechas aneladas. Então hesitei. É apenas cabelo. Tentei me convencer. Mas era o meu cabelo. Era brilhante, e comprido, e macio, e eu o adorava. Nunca tinha parado mais que 2 pontinhas. Uma dama jamais cortaria mais que míseros centímetros. Algumas nem mesmo isso. A questão é que eu não sou mais dama, não é? Pensei, mirando o paletó marrom que usara no dia anterior, pendurado no encosto da cadeira próximo à porta. Eu tinha me tornado um fantasma. E, se não quisesse me transformar em um de verdade, era melhor me livrar daquela cabeleira. É apenas cabelo, só cabelo, vai crescer de novo. É apenas cabelo. Com um suspiro bastante sofrido, apertei a tesoura contra os fios dourados e comecei a cortar. Bom, meus amores, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.